Então, a gente precisa ter, né, toda uma preparação para esse momento que é muito especial, né? E agora isso passa pelas conquistas, né? É muito importante um time que conquista títulos aí nessa primeira etapa, que consiga, além de se preparar, conquistar. Isso é muito importante. Agora, o encaixe da equipe, assim, eu estou conhecendo os atletas também. Cada ano que passa, o atleta que estava aqui o ano passado, ele pode não ser o mesmo desse ano, é diferente, entendeu? Eles são seres humanos, às vezes a queda de força de um atleta, ou um problema que o atleta teve em termos muscular, isso pode afetar muito, né, a continuidade, né, do nível de atuação do atleta. Então, assim, nós estamos num processo de conhecimento. Eu estou conhecendo, e a melhor forma de conhecer atleta é colocando em jogo e observando e analisando quem encaixa com quem. Ao mesmo tempo, nós estamos dando padrão de jogo, daquilo que eu penso sobre o jogo. Então, a gente está organizando. E eu não tenho dúvida em falar para vocês que é claro que nós estamos distante daquilo que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está começando a dar passos consistentes. Nós estamos naquele meio período ainda, aquele coisa que tem muito do trabalho aqui ainda do Argel, tem um pouco do meu trabalho já, e está assim, aquela coisa que é um misto ainda, entendeu? Não é uma coisa já tão definida, mas a gente percebe que há uma vontade deles de poderem buscar esse rendimento, né? Essa atuação, jogar da forma que a gente acha que pode ser jogar. E não é questão de ser ofensivo ou não, é questão de poder brigar por aquilo que sustenta qualquer treinador no cargo e qualquer time nos campeonatos, que é a vitória, né? A gente joga pela vitória sempre, com um nível de competitividade grande. E eu falo sempre, né, assim, eu acho que a gente precisa retornar, né, com esse ambiente do torcedor, da torcida, de poder estar junto, de estar próximo, da gente poder ter essa química toda e que vai contagiando, que vai contaminando também quem está por perto, né, porque é a nossa grande mola mestra, né, assim, o que impulsiona a nossa equipe é o nosso torcedor, é a torcida, é a forma de estar na arquibancada, nas cadeiras, impulsionando, dedicando ali o seu entusiasmo para quem está dentro de campo. Ô Anderson, bom dia. Bom dia. É muito difícil, às vezes, você iniciar uma temporada, até porque no futebol brasileiro você faz a pré-temporada dentro da própria temporada, porque é pouquíssimo tempo. E aí o Ceará, em partes, acabou reformulando uma parte do elenco, né? E aí iniciou um trabalho. Naturalmente, quando você quebra um início de trabalho, é muito complicado também, Claro. porque você quebra não apenas a questão do modelo de jogo, mas preparação física, tem toda uma comissão técnica por trás disso, mas aos poucos o Ceará vai aprimorando essa questão física e técnica que estão muito atreladas. Mas hoje, exatamente hoje, o Ceará está tentando essa aprimoração física para poder ter uma disposição técnica melhor dentro de campo? Assim, hoje, com o treinamento, você não consegue separar as duas coisas. Assim, a gente não consegue, na verdade, não tem um treinamento técnico que não seja físico, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz é uma forma de trabalhar muito sistêmica, né? Assim, você, na verdade, você vai trabalhando de uma forma mais global, que as partes elas acontecem quase que simultaneamente. Então, quase todos os trabalhos eles são técnicos, eles são físicos, são táticos, e tem um lado psicológico também, emocional também, que está assim, nas atividades. Então, dificilmente a gente consegue separar essas coisas. Então, assim, é difícil falar para você assim, qual que é o período que a gente está. A gente está no período de aquisição de forma, né, em todos os quesitos, assim. Taticamente, a gente tem trabalhado muito através mais de vídeos. A gente vai para campo, tenta fazer alguma coisa, mas assim, a gente não tem muito tempo também. Então, a gente tem conversado muito, tem muito detalhe. O futebol, em determinado momento, quando você já passa uma ideia para o jogador daquilo que é preciso fazer, você começa as correções dos detalhes. E o detalhe do detalhe, entendeu? Você começa a fazer correções de atleta, de posicionamento de 2 metros. Olha bem, 2 metros para lá, 2 metros para cá.
2 metros à frente, 2 metros atrás. Quer dizer, assim, a gente começa a fazer um ajuste fino. Então, assim, a gente está num processo de poder ajustar isso, né? Então, é difícil assim falar o que é, o que não é. Eu só falo que a gente começa as competições achando que a gente vai jogar o futebol, talvez, do ano passado, no melhor momento, e não vai acontecer isso. Não tem como, entendeu? Quem, às vezes, começa muito bem agora no início, pode sofrer daqui a pouco, entendeu? Você não pode chegar no ápice da sua forma em todos os aspectos agora muito no início, porque fatalmente você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então é preciso que você possa ir construindo essa maneira de jogar, as questões físicas, táticas, você possa ir construindo com o decorrer da temporada. Só que quando você não tem resultado, às vezes você não chega ao fim. Eu falo com toda sinceridade, assim, eu trabalho para o clube, fazendo o meu melhor, plantando muita coisa, que muitas vezes eu, Anderson, não vou colher. Eu não vou colher. Entendeu? Mas é o meu papel e eu sei que eu preciso fazer isso. Eu tenho que trabalhar para o clube, para que o clube possa estar bem estruturado em todos os aspectos, físico, técnico e tático. Bom dia, Anderson. Bom dia. Amanhã o Ceará entra em campo pela Copa do Nordeste e ele só tem 4 pontos na competição, né, dos 4 empates que teve até aqui. E, obviamente, a classificação, né, ele vai ficando, ao mesmo tempo que numa posição distante, numa pontuação não tão distante. Né? A pontuação do Ceará está a 3 pontos do vice-líder do seu grupo. Mas precisa dessa vitória. O quanto é importante essa vitória diante do Botafogo? Claro que vocês, tanto com você quanto com seu antecessor, a equipe entrou em campo, obviamente, para vencer, esteve vencendo, né? Praticamente todos os jogos. Todos os jogos, né? Esteve vencendo e acabou sofrendo empate. E eu te pergunto a necessidade dessa vitória para esse jogo contra o Botafogo. Quando você, de alguma forma, inicia uma competição e deixa pontos preciosos para trás, você vai correr atrás. Então, assim, uma coisa é você jogar para ganhar, outra coisa é você ter a obrigação de ganhar. E a gente está chegando num ponto que a gente está com essa obrigação de ganhar, o que torna tudo muito mais arriscado, tudo mais difícil, entendeu? Então, assim, você precisa ganhar, mas, ao mesmo tempo, você também não pode ir de qualquer forma, de qualquer jeito, porque você imagina se a gente não tivesse conquistado ponto nenhum, assim. O empate é péssimo, mas e se tivesse perdido os 4 jogos? Talvez a gente não tivesse nem chance hoje de poder buscar uma classificação, né? Então, a gente sabe da necessidade de vitória, a gente joga muito, contra o Bahia não foi diferente, acho que a gente tentou muito ganhar o jogo, né? Eles foram muito eficientes assim, na questão de terem a chance. Acho que a gente merecia um resultado diferente, assim, principalmente pelo primeiro tempo. Então, a gente precisa muito do resultado. Assim, é uma competição que, em determinado momento, ela é muito traiçoeira, porque ela não depende única e exclusivamente de você. Né? Você pode começar a ganhar jogos agora, mas o seu grupo todo começar a ganhar jogos, e aí, às vezes, até com uma pontuação boa, você vai ficar de fora. Então, é importante que a gente possa tentar, o quanto antes, entrar no grupo, no grupo ali de classificação, porque aí já é uma coisa que depende mais de você mesmo. Aí você já começa a depender das suas próprias forças, assim. Mas é um jogo extremamente difícil, contra uma equipe muito bem montada. O Evaristo já está há muito tempo no Botafogo. Eles não foram vice-campeões ano passado à toa, e eles foram vice-campeões assim, com argumentação. Eles poderiam ter conquistado o título, sim. Então, a expectativa que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é de um jogo muito difícil, mas que a gente precisa e vamos jogar com toda a força para poder buscar essa vitória. Pô, Anderson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você acabou de falar sobre essa questão... Tá ligado aqui? Tá. Você acabou de falar sobre essa questão do Botafogo, né, com uma equipe muito organizada. O que obviamente você não vai poder falar tudo nem revelar a estratégia, mas o que você pode falar dessa equipe do Botafogo, você que estudou o Botafogo para preparar a sua equipe, né? E o que você pode falar do caminho do Ceará para vencer, para bater a equipe do Botafogo, né? Que eu falo assim, para poder vencer uma equipe como o Botafogo, uma equipe muito organizada, a gente vai ter que ter paciência também. Não adianta você sair de qualquer forma para poder atacar e dar o contra-ataque, que é uma situação muito, muito presente na equipe do Botafogo. Uma equipe que sabe explorar muitos espaços quando o adversário sai
com muito entusiasmo, entendeu? Então, assim, aquilo, a gente precisa ser muito ofensivo, muito agressivo em termos de ofensividade, mas também, ao mesmo tempo, você não pode escancarar demais. Então, é aquele meio termo que a gente está buscando para poder, né, criar situações, mas, ao mesmo tempo, está bem resguardado ali atrás. Coisa que a gente talvez tenha tido um problema contra o Bahia, foi muito isso. Assim, a gente, tirando o primeiro gol, que foi muita sorte deles, assim, improvável, não houve nem erro na minha concepção, o segundo gol sai de um vacilo nosso ali. Nós perdemos uma bola no meio, eles conseguiram ligar uma situação de contra-ataque muito rápido e fizeram o gol. E a equipe do Botafogo, se tiver essa possibilidade, eles também têm essa capacidade. Então, qual que é a estratégia? A gente buscar esse gol, ser ofensivo, dando o mínimo de chance para o adversário. E a gente ainda está num período ainda que nem tudo sai muito redondo ainda. Assim. Até o próprio jogo contra o Caucaia, a gente teve pelo menos umas 2 boas oportunidades para eles, assim, e oportunidades claras que a gente conseguiu recuperar, mas foram situações, problemas que a gente precisa tentar evitar ao máximo. Anderson, falando sobre a Copa do Nordeste, né, a fórmula de disputa. Na temporada passada, o Vitória se classificou para a fase de mata-mata sem vencer um jogo, empatando todas as partidas praticamente. Como é que você pode avaliar essa fórmula de disputa? O Lisca, que estava aqui no passado, ele criticou bastante a fórmula da competição. Assim, você sabe o que eu vejo? Aqui no Brasil, nós temos o caráter de colocar competições que são consideradas copas no mesmo patamar de um campeonato. Eu acho que é um erro enorme. Assim. Se avalia trabalho muito pelo campeonato. Assim. A Copa, alguma equipe pode, por exemplo, o Vitória, ano passado, poderia ter sido campeão. E, às vezes, até sem ganhar jogo, ou ganha nos pênaltis. Entendeu? Pode, porque o regulamento permite isso. Então, o fato de você não ter confrontos diretos dentro da sua chave faz com que o campeonato possa ser extremamente surpreendente. Né? Pode acontecer surpresas. Ou de um time com um aproveitamento muito baixo, muito mais baixo do que da outra chave, conseguir uma classificação e, de repente, ser campeão. Então, assim, é uma competição que ela não pode medir trabalho, assim, na minha concepção. É uma competição, uma Copa que se você tiver num bom momento, você vai poder vencer. Se você, talvez, né, naquele jogo específico, às vezes você faz um jogo ruim, pior, você faz meio tempo ruim, ou 15 minutos, toma 3 gols, você não consegue tirar uma diferença. Você não tem como recuperar como num campeonato. Então, assim, às vezes é o jogo, é o momento que vai decidir, que vai definir, né? E às vezes a gente fica aquela coisa assim de achar que se não ganha, se perde. Se ganha, acha que está tudo certo. Se perde, acha que está tudo errado. E não é assim. Uma Copa é uma Copa, entendeu? A gente não tem como mensurar. Agora, você pega um Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, possa ser Série A, Série B, não tem como, cara. Para poder estar entre os 4, para poder ser campeão, para poder estar numa Sul-Americana, poder escapar do rebaixamento, você precisa ter argumento. Sustentar isso durante 38 rodadas, aí você tem tempo de recuperar, fez um jogo ruim, mas a sua equipe é boa, você vai conseguir bons resultados, aí você pode avaliar realmente um trabalho. Né? Agora, a Copa, nós teremos aí muitas decepções. Assim, né? A gente luta para poder vencer os campeonatos, mas a gente sabe também que ele não é retrato daquilo que vai acontecer na temporada. Eu vou lembrar para vocês de novo aqui. Ó. Ano passado, nesse momento, o melhor time do Brasil era o Cruzeiro. Vocês estão lembrados? Todo mundo falando do Cruzeiro. Se eu não estou enganado, foi campeão invicto do Campeonato Mineiro. Invicto. Tá? Aconteceu o que aconteceu. Ah, mas fora de campo, dentro de campo, a gente cria uma áurea diferente, achando que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, e, de repente, quando você vai, o negócio começa a não caminhar, e não caminha, e depois fica muito difícil. Então, a gente precisa fazer boas avaliações de tudo que a gente tem, né? Sem achar que está tudo certo, sem achar que está tudo errado. É sempre avaliando aquilo que está sendo realizado. Ô Anderson, dentro dessa construção que você falou e da avaliação, né, o que é que você tira do jogo contra o Caucaia
Seu time quase não treinou, né? Claro que a gente mas não treinou. O Felipe Bachola disse no intervalo, esse time não treinou mesmo como tinha que treinar, como tem que treinar para um jogo, né? Não treinou. O que você tirou daquele jogo? Eu falo de peças na tua cabeça, no teu entendimento, de time para frente, para este jogo contra o Botafogo. Claro que você deve usar jogadores considerados titulares, aqueles que não participaram. Mas o que você tira de bom, de proveito de jogadores que estiveram jogando? Por exemplo, cito aqui o Kelvin, né? Foi muito bem na lateral, parece que nem estava estreando, parece que era um jogador veterano na posição, não sei se você tem esse entendimento. Assim, a gente tira muita coisa importante. A titularidade hoje, ela é muito momentânea e muito precoce, entendeu? Porque quando eu comecei a colocar o time para jogar, a gente manteve quase que toda a base do trabalho anterior, que era do Argel, uma modificação, eu acho, e aí a gente vai começando a brincar um pouquinho, entre aspas, né? Em colocar um atleta, ver como é que um funciona com o outro. Eu sempre falo, quando eu pego uma equipe, eu falo para eles, a única certeza que eu tenho é que o time que está começando o trabalho comigo, ele não vai terminar. É a única certeza que eu tenho. Isso eu tenho certeza absoluta. Se você pegar o último jogo nosso, não vai ser a equipe que iniciou o trabalho comigo. Então, sim, nós temos um percurso longo pela frente. A gente ainda tem muitas descobertas a serem feitas, como o Kelvin, por exemplo. Nós temos muitas descobertas ainda a serem feitas. Só que nem eu sei ainda, eu preciso visualizar, ver a consistência disso. Eu não posso pegar um fragmento de um jogo, de uma atuação, e achar que aquilo é a verdade. Um jogador fez 30 minutos ruins. Não serve, não pode ser assim. Né? A gente tem que entender que nós estamos dentro de um processo, que às vezes o jogador que... eu lembro do Alex Meia, né, jogou no Curitiba, no Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Ele teve um ano muito ruim no Cruzeiro, em 2002, muito ruim, mas muito ruim. Talvez não por culpa dele, mas muito por culpa também da equipe que estava ao lado dele. Em 2003, nenhum torcedor lá do Cruzeiro na época, eu estou falando do Cruzeiro porque eu acompanhei um pouquinho lá em Minas, né, tanto Cruzeiro, Atlético América, eu acompanhei um pouquinho. Mas nenhum torcedor queria o Alex para o ano seguinte. O ano seguinte acontece o quê? Ele vira o melhor jogador do Brasil, melhor do campeonato. O Cruzeiro ganha Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, assim, é que eu falo assim, se você pegar fragmentos, talvez você vai cometer grandes injustiças. Então, você tem que ter paciência para poder visualizar e ir enxergando, e às vezes o jogador que foi bem hoje, ele vai bem amanhã, ele já começa a ganhar uma consistência maior. Então, é briga por espaço. Cada oportunidade ali, todo mundo tem que defender da melhor forma possível para tentar fazer, para poder marcar espaço mesmo. Anderson, analisando os dois times, Ceará e Botafogo, não por times, né, que eu acho que é uma coisa muito mais de vocês, mas pelo que eles fizeram esse ano, tem uma coisa interessante. As duas equipes estão invictas, né, na temporada. Os dois jogaram 9 partidas, né, estão invictos na temporada. Eu queria que você comentasse sobre isso e sobre uma outra questão, que é ter tido a possibilidade, né, claro que é uma possibilidade que vocês fizeram com que acontecesse, de mesmo com uma viagem desgastante que vocês tiveram para um jogo também desgastante pela Copa do Brasil, que terminou, inclusive, com desgaste emocional, de penalidades, poder ter uma equipe com jogadores que muito bem poderiam ser titulares no sábado contra o Caucaia, e a maioria dos atletas que deve jogar na quarta-feira teve essa condição, pelo menos, de descanso de partida oficial, que eu sei que os jogadores fizeram treinamentos, mas descanso de partida oficial. Então, por favor, essas duas questões, a invencibilidade das duas equipes e essa condição de os atletas não terem jogado no sábado. Vou começar pelo fim. A questão dos atletas não terem jogado no sábado foi só um processo de recuperação. O que nós fizemos com os jogadores foi encher o tanque dos jogadores. A gente não estava tendo tempo de encher o tanque. Chegava lá no posto de gasolina lá, ia colocar o combustível lá. Quando a gente estava perto de poder encher o tanque, já tinha dado o momento de poder sair para trabalhar de novo. Aí não estava dando tempo. A gente não estava conseguindo encher mais o tanque do jogador, né, de reserva, de energéticas. É basicamente isso. O que nós fizemos foi dar mais tempo para o atleta poder encher o tanque, recuperar de uma partida, de uma sequência de partida.
Mas também isso não é sinal que tudo vai acontecer muitíssimo bem, não. Eles só conseguiram se recuperar. Aí a gente diminui bem a questão de possibilidade de lesão, né? Porque você conseguiu fazer um trabalho todo de recuperação, eles conseguiram voltar de uma maneira melhor. Então, assim, o que a gente tem procurado é isso, assim, é equilibrar até onde dá para a gente poder não correr tantos riscos no início de temporada, porque é o período que a gente está menos preparado para fazer a sequência de jogos. É o pior período para fazer a sequência é início de temporada, é onde a gente mais faz. Então, a gente tem que controlar, tem que fazer opção, tem que arriscar sempre, assim, às vezes, ter uma equipe que não treinou e ter dificuldade, muitas dificuldades no jogo para poder sustentar alguma coisa que você acredita mesmo em termos de treinabilidade. A outra questão, invencibilidade, isso só prova o ótimo trabalho que o Evaristo está fazendo. Não é uma coisa desse ano, é do ano passado também. Então, é uma equipe muito bem montada. Ele tem muito mais controle da equipe do que a gente tem aqui, você pode ter certeza disso. Os atletas conhecem muito mais as ideias de jogo do Evaristo, já estão colocando isso em prática já há muito tempo. Então, isso é só para poder mostrar a dificuldade que vai ser esse jogo. Vai ser um jogo extremamente difícil, que a gente precisa vencer, mas, do outro lado, nós temos um adversário muito capaz. Anderson, só sobre essa questão do que você falou ainda há pouco, né, de se o jogador for mal hoje, ele já não presta, e citou até o exemplo do Alex aí, né, que em um ano foi muito mal, mas no outro ano foi muito bem. E aí eu venho para o Ceará aqui, né? Muita gente critica o Bergson, muita gente acha que o Rodrigão, até você falava na coletiva passada, está gordo, está fora de forma, mas aí você deu a explicação lá legal sobre essa questão do Rodrigão. Tem a questão do Juninho Quixadá e do Wesley, que poucos jogaram ano passado, mas quando foram contratados pelo Ceará, né, havia uma expectativa de que o Quixadá nem tanto, porque veio do Ferroviário, que estava disputando uma divisão muito abaixo que o Ceará estava disputando. Mas depois que ele começou a jogar, o torcedor via sempre ele no time. O Wesley, quando veio para cá de volta, era o que o torcedor queria. E esses jogadores não estão rendendo aquilo que o torcedor espera, e acredito que o treinador também espere um pouco mais desses jogadores. É esse momento que o treinador tem que estar observando sempre, nos treinamentos, cobrando mais desses jogadores, porque se estão no time de Série A, é porque tem condições de jogar em um time de Série A, Anderson. Assim, aquela questão que eu falo um pouquinho para vocês. A cada ano se modificam muito os processos. Foram 2 jogadores que tiveram alguns problemas de lesão assim, durante a temporada passada. Eu mesmo passei aqui com os 2 assim, alguns problemas. Não posso falar precisamente depois que eu saí, como é que aconteceu, mas foram jogadores que tiveram um ano, que não foi um ano tão perfeito assim, em termos físicos, em termos de comportamento, assim. Comportamento físico, assim, né? Então, eles estão correndo atrás. Eles podem demorar um pouquinho para poder buscar o melhor momento deles. A gente tá atento, a gente dá uma oportunidade. Daqui a pouco a gente vê como é que vai ser o comportamento. Às vezes, daqui a pouco o Quixadá vai ter a oportunidade de começar um jogo para a gente poder observá-lo. Então, assim, a gente está dando esses momentos, observando nos trabalhos, para a gente poder ter uma noção boa assim, daquilo que cada um pode entregar, entendeu? Então, assim, a gente está nesse período de observação. Mas eles tiveram um ano mais difícil do que muitos que tiveram uma sequência enorme. Por isso que eu falo assim, um ano ruim em termos de aproveitamento pode estar ligado intimamente com a questão de lesão. Jogador que lesiona ou tem muito problema físico, ele às vezes não consegue ter um ótimo rendimento. Você falou para a gente na última coletiva, né, que tinha a possibilidade aí de 2 mudanças na equipe. Acho que você não vai dizer quem são essas 2 mudanças, mas na sua cabeça você continua com esse pensamento. Uma você até disse que tem que fazer, né? O Leandro está fora. Tá fora, né? E essa outra mudança você vai avaliar? Você já trabalhou com o grupo ontem? O que você pensa? É possível realmente 2 mudanças ou é essa mudança aí que é a confirmada? Em relação ao time do Oeste, talvez 2 mudanças, sim, talvez uma. A gente está avaliando ainda, né? Mas são as 2 posições, são 2 funções ali, principalmente as 2 funções de lado, assim, que a gente tem pensado um pouquinho mais, né? Uma que o Leandro saiu, a outra tem o Rogério, tem o Lima, tem talvez o Wesley, tem outras possibilidades, mas são as 2 assim, os 2 extremos que
gente está pensando um pouquinho mais do que utilizar. Né? Basicamente, é isso que a gente está pensando. Mais algum, amigos? Beleza, pessoal? Muito obrigado, professor.